Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo da bike. Vamos agora conhecer uma das iniciativas mais legais do mundo da bike. É o Bike Anjo. Você não sabe pedalar? Os caras te ajudam. Você tem medo de pedalar? Os caras te ajudam também. É o máximo. Vamos lá ver? O Bike Anjo diversificou lugares com o objetivo de atender mais pessoas. Então, a gente faz uma variação, tenta sempre fazer em locais diferentes. Antes a gente atendia só na Paulista, porque era na Praça Vegana, né, que era um local mais central, mais fácil de todos chegarem por conta do metrô. E aí, quando a gente teve a possibilidade de ter um container para guardar as nossas coisas, a prefeitura, a gente só conseguiu autorização da prefeitura para colocar aqui no Largo da Batata. O que ajudou, o container ajudou bastante, que a gente consegue fazer mais atividades. E aí, concentrado aqui, a gente também consegue ir em mais lugares, que aí é só passar com o carro, joga tudo dentro do carro e vai para outros pontos da cidade para atender também. Essa diversificação ela representou muito pro Bike Anjo, porque a gente já estava com uma demanda muito grande aqui no Largo da Batata e a gente não estava dando conta, tanto de quantidade de pessoas e também tinha uma outra demanda de pessoas que moram fora dessa região que queriam muito vir e ficava difícil vir para cá. Então a gente está levando agora, a gente tem a EBA itinerante, né, a gente chama de EBA itinerante, que uma vez por mês, né, sempre no penúltimo domingo do mês, a gente leva a estrutura do Bike Anjo a alguma região da cidade para fazer a EBA nessas regiões e atender esse público e até desafogar um pouco o público aqui do Largo da Batata. Essas oficinas, elas são mensais e a gente não tem um local fixo, assim, né? Cada mês a gente procura uma região, né? Desse mês agora a gente fez no Vale do Anhangabaú, já fizemos na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, então conforme vão surgindo as demandas a gente vai abrindo. Ela é sempre divulgada, né, no Facebook do Bike Anjo, né, Bike Anjo São Paulo, e lá a gente coloca sempre 1, 2 semanas antes onde vai ser essa oficina itinerante. A última continua sendo sempre aqui no último domingo do Largo da Batata e no penúltimo domingo, cada semana a gente muda para uma região. O objetivo maior do Bike Anjo é colocar as pessoas pedalando na rua. Ter mais bicicleta na rua, usar a bicicleta como um meio de transformação da cidade. Não é só das pessoas, é da cidade, porque quem faz a cidade são as pessoas. Eu achei muito legal. Eu achei, porque tem muita gente que não sabia andar e queria aprender. São 43 anos miseravelmente sem ver uma bicicleta. Quer dizer, praticamente eu estou começando do zero. Eu acho que o princípio de tudo é ir para uma escola. Essa aqui é uma escola. Você pode não ser uma escola no sentido tradicional, mas é uma escola. Aqui se aprende, como toda escola. Então eu procurei uma escola. Tem o site do Bike Anjo, bikeanjo.org, tem agenda, não só daqui de São Paulo, mas de várias cidades do Brasil que tem atividades. Pelo site você consegue. Aqui em São Paulo, a melhor maneira é Facebook, que é Bike Anjo São Paulo, que aí toda semana a gente coloca, entre terça e quarta-feira, coloca a agenda da semana, as atividades que serão feitas, o dia e horário, o que precisa fazer para participar. Tem o Facebook do Bike Anjo Brasil, que é só Bike Anjo, que também tem informações de todas as cidades que tem Bike Anjo, né, que tem atividades regulares, mas mais no site mesmo você encontra todas as informações. Mas eu acho que ninguém tem deficiência de aprendizagem. Todo mundo aprende. Alguns com mais facilidade, algumas coisas, outras diferentes inteligências. Mas eu acho que todo mundo chega lá. É uma questão de perseverança. E agora, o nosso super mega especialista Mário Cana vai nos falar sobre os diferentes tipos de pneu para a nossa bike.
Vamos lá ver? Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de pneus para a sua bicicleta. Quando você compra uma bicicleta, ela vem com um pneu original de fábrica, visando o uso que a bicicleta originalmente teria. Então, se você for comprar uma mountain bike, ele vai vir com um pneu largo, cravado. Você pode, escolhendo um diferente tipo de pneu, mudar as características dessa bicicleta. Então, vamos entender as diferenças principais entre os pneus. Vamos lá? Primeiro ponto a observar a largura do pneu. Dependendo do uso, você pode optar por um pneu mais largo, um uso de lazer, um uso na cidade. Esse pneu mais largo ele vai ser muito mais confortável. Em contrapartida, ele vai segurar muito mais a bicicleta no solo, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos um pneu de estrada, temos um pneu urbano e um pneu de mountain bike. Além do cravo, etc., primeira coisa, a largura. Um pneu mais estreito, como esse pneu da bicicleta de estrada, ele dá um desempenho muito grande para a bicicleta, porque ele tem pouco contato com o solo, mas em contrapartida, ele pode ser um pneu até perigoso em curvas ou num pavimento molhado, porque essa área de contato é muito pequena. Então, esse seria o extremo, um pneu super esportivo. Para um uso urbano, você pode ter o mesmo tipo de pneu, a mesma roda, com um pneu um pouco mais largo, aumentando essa área, dando mais conforto e até mais segurança, porque você tem mais área de contato com o solo. Eventualmente, se você passar numa poça ou num óleo, alguma sujeira, o pneu não vai desgarrar, a bicicleta não vai desgarrar com tanta facilidade se fosse um pneu mais estreito. Então, aqui nesse exemplo, diferentes larguras para diferentes propósitos, mas você pode ter um pneu para a estrada um pouco mais largo, um 700 por 28, por exemplo, ou um 700 por 23. É da mesma categoria, mas você vai conseguir fazer o ajuste fino entre conforto e aderência. Isso se enquadra nesse pneu de estrada, no pneu urbano ou no pneu de mountain bike. O segundo ponto muito importante na hora de escolher o pneu é o tipo da banda de rodagem. Nesses exemplos, a gente tem o pneu super liso, que é o conhecido slick. A gente tem o intermediário, que tem pequenas ranhuras, mas não são cravos. E esse sim, o pneu cravado. Quais as diferenças entre eles? Esse pneu bem cravadão é o pneu para uso na terra, no uso na areia. Esses cravos vão ajudar a transmitir a rotação do pneu, ele vai cravar na terra e vai impedir que a roda deslize. Obviamente, usando esse pneu cravado no asfalto, você vai sentir uma vibração muito grande no guidão. Isso é pelo fato dos cravos fazerem uma ressonância em relação ao piso duro, rígido. Ele é feito para a terra que vai englobar esses cravos. Então, quando você vai fazer um uso misto da bicicleta, você pode optar pelo pneu híbrido. É um pneu que une alguns elementos desses dois tipos de pneu. Ele vai ter uma banda de rodagem com sulcos, mas não são cravos protuberantes. Então ele não tem essa vibração que o pneu da mountain bike tem, mas ele também consegue aderir bem num pavimento sujo ou de uma terra batida. Esse pneu híbrido ou misto, ele fica no meio do caminho, você consegue usar ele muito bem no asfalto e eventualmente numa terra batida, num piso levemente sujo, ele tem um desempenho muito bom também. Então, sabendo desses dois pontos principais na escolha do pneu, que é a largura e o tipo da banda de rodagem, você consegue selecionar o pneu ideal para o seu uso. Se você tiver, por exemplo, uma mountain bike e quiser deixá-la mais funcional, melhor no uso urbano, você substitui um pneu de cravos por um pneu misto ou um pneu liso. A bicicleta vai mudar completamente e quando você for fazer um passeio na terra, você pode voltar ao seu pneu de cravo e aí você vai ter todo o desempenho que a sua bicicleta tinha anteriormente. E aí, curtiu a dica de hoje? Se você ficou com alguma dúvida, mande um e-mail para cana@ciclourbano.com.br. Valeu! No próximo bloco, vamos conhecer Arnaldo Machado e ver como a bike mudou sua vida. Fica aí, a gente volta já. Vamos agora bater um papo com Arnaldo Machado,
O cara é professor universitário, urbanista, arquiteto e ciclista. Vamos lá? Sabedoria popular, né? Quando eu comprei a bicicleta, tinha um menino que trabalhava aqui no prédio, na portaria, ele falou para mim assim, que legal, Arnaldo, você comprou uma bicicleta. Eu usei muito a bicicleta, agora eu venho de moto, mas eu andei muito de bicicleta. Você precisa tomar cuidado porque bicicleta não é carro. Não adianta você trocar, pegar a bicicleta e começar a andar com cabeça de motorista de carro, né, na competição do automóvel. Quando você sair para pedalar, pensa que você está indo passear. Isso ficou na minha cabeça. Né? Então, quando eu saio para passear. E passeando, mudou tudo. Porque mudou a percepção da cidade, porque você vai vivenciando cada pedal, você começa a enxergar a cidade de outra forma, você começa a encontrar as pessoas, reparar nas pessoas, entender os lugares, né, a dinâmica dos lugares que você passa, onde tem gente, onde não tem gente, por que tem gente, por que não tem gente. Né? Então você começa essa reflexão, isso é o que mais me atrai hoje. Né? Então hoje eu brinco, né, eu falo... Quando eu acordo, eu já acordo num processo de passeio, né? Eu acordo pensando, vou começar a passear. A bicicleta, quando eu comecei a pedalar, que eu comecei a participar desses movimentos, né, da bicicletada, comecei a participar da bicicletada uma vez por mês, né, Massa Crítica, a última sexta-feira do mês lá na Praça do Ciclista. Eu acabei conhecendo algumas pessoas que estavam lá sempre, e aí os grupos que alguns grupos já estavam formados, e aí você acaba sendo incorporado, né, e começa a participar de ações aí, diversos gêneros, enfim. E aí você acaba sendo requisitado e se colocando à disposição, porque é isso, é uma ação política. Né? Quer dizer, graças a esses encontros que não tinham nenhuma pretensão política, apesar de ser uma ação política, né? O próprio pedalar, mas não tinha, o encontro era uma coisa de, vamos discutir, que tinha lá uma curiosidade, né? O que essas pessoas fazem, como vivem, o que comem, sabe, essa coisa? E aí você vai descobrindo que é um grupo bastante heterogêneo, né? Desde do ponto de vista econômico, social, né? Mas que tem um foco que é o desenvolvimento, que é uma mobilidade sustentável, né? Mobilidade ativa, não só a bicicleta, mas o caminhar, o skate, o patins, enfim. Muitos queridos, fiz muitos amigos, assim, tenho uma relação, encontro com eles, né? Saio para ir para um lugar para dar aula, encontro direto, principalmente o pessoal que trabalha com bike courrier. Isso é uma delícia, né? Outro dia eu estava pedalando, encontrei a Falzone no parque. A bicicleta é um instrumento para essa reflexão de cidade, né? Que cidade que a gente quer? Qual é a cidade que a gente almeja? Não é a do carro, a gente já sabe, o carro está saturado, né? Essas reflexões da bicicleta, eu acho que é fundamental, né? Não só acho que para mim ou para os meus alunos na arquitetura, mas para a sociedade, né? Uma discussão que tem que estar, as pessoas têm que começar a discutir. Vamos ver agora como se confecciona roupas específicas para o ciclismo, na Mind Sportswear. Vamos lá ver?
Bom, a ideia de fazer as roupas, ela surgiu em função de uma necessidade que havia na ocasião, meados de 2007, 2008, quando eu comecei a praticar triatlo. Eu buscava um produto de boa qualidade no mercado nacional e não encontrava. E como eu tinha acesso ao mercado internacional por conta da minha carreira executiva, eu acabava comprando absolutamente tudo lá. Em função disso, achei que seria uma grande oportunidade de desenvolver um produto que tivesse um padrão de qualidade equivalente ao do mercado internacional no Brasil. Foi daí que surgiu a ideia que deu origem à Mind e à produção dessas roupas. O mercado de ciclismo no Brasil é um mercado, obviamente, que cresce a 2 dígitos anualmente, mas ainda é um mercado muito pequeno se comparado aos mercados desenvolvidos de Europa e Estados Unidos. Nós temos muitas dificuldades ainda, mas houve uma significativa melhora, facilidade para encontrar os materiais, principalmente tecidos, coisas que há 5, 8 anos talvez eu não tive. Muita roupa de ciclismo tem muita tecnologia. Nós encontramos várias nos produtos que nós elaboramos internamente. Temos um item, uma tecnologia que é plenamente divulgada, conhecida hoje, que é a compressão. O que é a compressão? São tecidos com um teor elevado de elasticidade que promovem a compressão muscular, consequentemente aceleram a circulação sanguínea, melhoram o retorno do sangue, oxigenando o músculo e retardando a fadiga. Um outro componente, e também hoje muito procurado pelos clientes, são as proteções UV. Em função da exposição ao sol, e o ciclista ele passa boa parte do tempo exposto ao sol, esse é um artigo que tem muita procura e nós temos adotado isso em praticamente todas as nossas linhas. E por aí vai, temos tantos outros que, enfim, são importantes e fundamentais na prática do ciclismo hoje em dia. Bom, a expectativa é extremamente positiva, o mercado cresce, nós temos visto muitas pessoas praticando, não apenas de forma competitiva, mas também de lazer. Um bom exemplo disso são as ciclovias e ciclofaixas que nós temos aqui na capital. Há algumas estimativas de número de participantes que são, assim, números elevadíssimos. E nós percebemos isso nos finais de semana. Essas vias de lazer, elas estão sempre muito, muito cheias. Outro exemplo disso, pelo menos aqui na capital de São Paulo, é a USP. Aos finais de semana, principalmente aos sábados, há muitas pessoas pedalando. Isso mostra que o esporte é um esporte que está crescendo bastante, a exemplo do que aconteceu com a corrida há alguns anos. Foi uma paixão. Eu ando de bicicleta, enfim, em função da minha idade, por todos esses caminhos, por todas essas trilhas, eu sempre fiz isso na minha vida toda, desde os 12 anos. Então, nada mais do que praticá-lo depois de, enfim, adulto, né, de uma forma diferente, mais competitiva, e não lazer como era enquanto garoto, né? Após o intervalo, vamos conhecer o Rex e sua relação com a bike no dia a dia. Fica aí, a gente volta já. Vamos conhecer agora o Rex, educador ambiental, e ver como a bike mudou a sua vida. Vamos lá? Bom, eu aprendi a pedalar quando criança e depois cresci sem a bicicleta, assim, adolescência, sei lá. E aí, em 2001, eu
Um dia parei na bicicletaria, eu trabalhava em 2 empregos e ia a pé de um para o outro. E um dia eu parei na bicicletaria, tinha pensado nisso 1, 2 dias antes, mas parei lá, resolvi comprar a bicicleta. Comprei, pedi umas dicas para o vendedor de como usar as marchas, que eu não sabia, e fui para o meu segundo trabalho, que era na parte da tarde. Quando acabou, eu falei, bom, agora eu preciso ir para casa com a bicicleta que eu comprei. E aí eu fui. E foi um desafio, foi cansativo, era 8 quilômetros de distância, que para aquele momento da minha vida era uma eternidade, assim. Então, foi interessante, foi desafiador. Mas aí eu cheguei em casa e falei, pô, comprei a bicicleta com o objetivo de usar. Aí no outro dia, mesmo cansado, dolorido, fui de novo trabalhar. E eu fiz isso durante 2 semanas, todo dia indo e voltando. Depois de 2 semanas, o corpo já estava bacana, eu estava feliz da vida. Depois de 1 mês eu já queria trabalhar mais longe, porque estava demais, assim. Ela já fez parte do meu trabalho 100%, assim, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar como bike courrier, então foi muito bacana, uma experiência incrível. Já tive a oportunidade de trabalhar como bike repórter, e eu fui bike repórter na Fundação SOS Mata Atlântica, em alguns lugares do Brasil. Foi um projeto muito legal, assim, então já trabalhei com isso pedalando por aí. E também fui bike repórter na equipe da Renato Falzoni no site Bike é Legal. Então, nesses momentos, a bicicleta fez parte da minha vida totalmente, 101%, assim, e é incrível. E os outros trabalhos que eu tive, que não são diretamente ligados à bicicleta, a bicicleta é o meu principal meio de transporte. Então eu vou, na verdade, é o principal meio de transporte na vida, assim, eu vou de bicicleta para o mercado, para o banco, para o encontro com os amigos, para tudo. E já fui até para entrevista de emprego, que não era de bicicleta o emprego, eu já fui para entrevista de emprego com a bike. Aí aquele método ali, chega um quarteirão antes, amarra a bicicleta, era de roupa social, pus a roupa social, passei um desodorante, um paninho no rosto e entrei. Então a bicicleta realmente já faz parte da minha vida o tempo todo. E eu utilizo ela para ir trabalhar. E quando eu comprei a bike, no começo, quando eu encontrei a bicicleta na minha vida, aí então, ok, eu pedalo na cidade e estou a fim de ter amigos para pedalar junto. E aí eu fui incentivar os amigos que eu já tinha a pedalar. Eu falei, pô, comprei a bike, vamos aí. E eu já fazia montanhismo também. Tinha recém começado no montanhismo. Então, algumas pessoas que caminham, que gostam de aventura e tal. Eu falei, vamos pedalar? Vamos. Tentou combinar na cidade, no parque. Não rolou, assim. Até foi um outro, mas não consegui formar, como eu imaginava, aquele grupo, uma galera para pedalar. Então, eu tentei alguns meses trazer os meus amigos, que já eram meus amigos, para a bike. Não deu muito certo. Eu falei, então, vou inverter. Eu vou encontrar novos amigos que já pedalam. E as amizades só cresceram aí depois. Aí conhecendo gente que pedala nas montanhas, que pedala bastante na cidade, cada um com seu estilo, cada um do seu jeito. Tenho muitos amigos na bicicleta e nos trabalhos depois também não posso reclamar. Só coisa boa. Eu sou educador ambiental, sou professor e eu tenho um projeto voluntário que se chama Pequeno Sustentável, que é um projeto que a gente busca muito incentivar a sustentabilidade e o repensar a educação com crianças, com adolescentes. E uma das atividades disso, um dos temas é a bicicleta. A gente faz várias coisas pensando em ocupar os espaços na cidade, em interagir com o lugar onde a gente vive, e utilizar a bicicleta com certeza é um deles. Então a bicicleta é um veículo que não polui, que não polui o ar, que não tem poluição sonora, que não usa combustível, então tem muitos benefícios e a gente sempre que pode incentiva com atividades, com brincadeiras para a criança desenhar a bicicleta, estar mais próximo da bicicleta, se apropriar dos espaços, ir para a praça, ir para a rua, aproveitar a cidade, aproveitar a família, curtir, porque acho que isso é muito importante. A infância é um momento muito importante para as pessoas que querem se relacionar com a cidade, com a bicicleta. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui.
Mas semana que vem tem mais dicas de manutenção, viagens, reportagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente, vamos pedalar?